poder que se sabe estar em razão da força de vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente variar-lhe as propriedades em certos limites, e é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Para maiores esclarecimentos, indicamos ler no capítulo dos médiuns o artigo relativo aos médiuns curadores. Ver também a Revista Espírita de julho de 1859, nas páginas 184 e 189, o Zuavo de Magenta, um oficial do exército da Itália. Capítulo 9 dos lugares assombrados. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em determinadas localidades são a origem da crença em lugares assombrados. As respostas seguintes foram dadas a questões formuladas a esse respeito. Os espíritos se apegam somente às pessoas ou se apegam também às coisas? Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem se apegar aos objetos terrestres. Os ávaros, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que não estão bastante desmaterializados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. Os espíritos errantes têm lugares de predileção? Ocorre ainda o mesmo princípio. Os espíritos que não se prendem mais à terra vão aonde encontrar a quem amar. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, há os que podem ter uma preferência momentânea por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Uma vez que o apego dos espíritos por uma localidade é sinal de inferioridade, é igualmente uma prova de que são espíritos maus? Seguramente que não. Um espírito pode ser pouco avançado sem ser mau por isso. Não acontece o mesmo entre os homens? A crença de que os espíritos frequentam de preferências as ruínas tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão para esses lugares como vão para todos os outros, mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de certos lugares e atribui à sua presença, o que não é o mais frequentemente, senão um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grito de um animal ou o sopro de um vento por espectros? Os espíritos gostam da presença dos homens, é por isso que eles procuram antes os lugares habitados que os lugares isolados. Entretanto, depois do que sabemos da diversidade de caráter dos espíritos, deve haver os misantropos que podem preferir a solidão? Também não respondi de uma maneira absolutamente à questão. Disse que podem ir aos lugares desertos como a todos os outros lugares. E é bem evidente que aqueles que se ligam aos lugares afastados é porque aí encontram prazer. Mas isso não é uma razão para que as ruínas sejam forçosamente seus lugares de predileção, porque é certo que estão muito mais nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques. As crenças populares em geral têm um fundo de verdade? Qual pode ser a origem da crença nos lugares assombrados?
O fundo de verdade é a manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos instintivamente. Mas, como já o disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca a sua imaginação e ele coloca aí naturalmente os seres que considera como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e os contos fantásticos com os quais embalaram sua infância. E os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção? Não, os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade e com os quais não se inquietam. E qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? A impressão produzida sobre a imaginação pelo silêncio e a obscuridade. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se crescerem os mais propícios. Crede bem que a influência da meia-noite não existiu jamais senão nos contos. Se assim é, por que pois certos espíritos anunciam sua chegada e suas manifestações para hora e dia determinados, como sexta-feira, por exemplo? São espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com ela. Pela mesma razão, aos que dizem ser o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois enganados e eles não voltarão jamais. Os espíritos voltam de preferência aos túmulos onde repousam seus corpos? O corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que os fez sofrer do que os prisioneiros às suas cadeias. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a qual dão valor. As preces que se lhes fazem em seus túmulos lhes são mais agradáveis e os atraem antes ali do que em outro lugar? Sabeis bem que a prece é uma evocação que atrai os espíritos. A prece tem tanto mais ação quanto é mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado há mais recolhimento, e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho da afeição que se tem ao espírito e a qual é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito e não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora, fixando-lhes a atenção, que sobre o espírito. Segue-se então que a crença nos lugares assombrados parece absolutamente falsa. Dizemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais, podem sê-lo por certos lugares onde parecem fazer morada até que cessem as circunstâncias que para ali os trazem. E quais são as circunstâncias que podem para ali conduzi-los? A simpatia por algumas das pessoas que o frequentam ou o desejo de se comunicar com elas. Entretanto, suas intenções não são sempre tão louváveis. Quando são espíritos maus, podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas das quais têm do que se lamentar. A estada em um lugar determinado pode ser também para alguns uma punição que lhes é infligida, sobretudo se cometeram aí um crime, a fim de que tenham constantemente o crime diante dos olhos. Os lugares assombrados os são sempre por antigos habitantes dessas residências? Algumas vezes, mas nem sempre, porque se o antigo habitante é um espírito elevado, não se ligará mais à sua morada terrestre que ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares frequentemente não têm outro motivo que o capricho, a menos que sejam para aí atraídos pela sua simpatia por certas pessoas. E podem se fixar ali tendo em vista proteger uma pessoa ou sua família? Seguramente, se são bons espíritos, mas nesse caso não manifestam jamais sua presença por coisas desagradáveis. E há alguma coisa de real na história da Dama Branca? É um conto tirado de 1000 fatos verdadeiros. Perguntamos então,
é racional temer os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem alvoroço procuram antes se divertir à custa da credulidade e da covardia do que fazerem mal. Aliás, figurai-vos bem que há espíritos por toda parte, e que em qualquer parte que estejais, tê-los-eis sem cessar ao vosso lado, mesmo nas casas mais pacíficas. Parecem geralmente frequentar certas habitações apenas porque nelas encontram uma ocasião de manifestar sua presença. E existe um meio de expulsá-los? Sim, e o mais frequentemente o que se faz para isso os atrai ao invés de os distanciar. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atraí, pois, os bons espíritos fazendo todo o bem possível, e os maus se irão, porque o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e não tereis senão bons espíritos ao vosso lado. E existe, todavia, pessoas muito boas que são alvo dos tormentos dos maus espíritos? Se essas pessoas são realmente boas, pode ser uma prova para exercer sua paciência e excitá-las a serem ainda melhores. Mas crede bem, não são os que falam sem cessar da virtude os que mais a têm. Aqueles que possuem qualidades reais, geralmente eles mesmos as ignoram ou delas nunca falam. O que se pode crer relativamente à eficácia do exorcismo para afastar os maus espíritos dos lugares assombrados? Vós tendes vistos frequentemente esse meio ser bem sucedido? Ao contrário, não tendes visto o barulho redobrar depois das cerimônias do exorcismo? É que eles se divertem por serem tomados pelo diabo. Os espíritos que não vêm com má intenção podem também manifestar sua presença por ruídos e mesmo em se tornando visíveis, mas não fazem jamais barulho incômodo. Geralmente são espíritos sofredores que podeis aliviar orando por eles. De outras vezes são espíritos benevolentes que querem provar estarem perto de vós, ou enfim, espíritos levianos que brincam. Como aqueles que perturbam o repouso com alvoroço, são quase sempre espíritos que se divertem. O melhor a fazer é rir-se deles. Se cansarão vendo que não conseguem nem amedrontar e nem impacientar. Resulta das explicações anteriores que há espíritos que se apegam a certas localidades e aí permanecem de preferência, mas que não têm para isso necessidade de manifestar a sua presença por efeitos sensíveis. Um lugar qualquer pode ser a morada forçada ou de predileção de um espírito, mesmo mau, sem que seja aí jamais produzida qualquer manifestação. Os espíritos que se apegam às localidades ou às coisas materiais jamais são espíritos superiores, mas sem serem superiores, podem não ser maus nem terem nenhuma má intenção. Algumas vezes são mesmo comensais, mais úteis do que nocivos, porque se interessam pela pessoa, podem protegê-la. Capítulo 10 – Natureza das comunicações. Dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, por insignificante que seja esse ato, acusa por si mesmo uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional pode ser considerado como manifestação inteligente. Se o resultado devesse se limitar a isso, não haveria para nós senão um interesse muito secundário. Todavia, já seria alguma coisa em dar-nos a prova de que há nesses fenômenos mais do que uma ação puramente material.
mas a utilidade prática que disso adviria para nós seria nula, ou pelo menos muito restrita. Mas é bem diferente quando essa inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e continuada de pensamentos. Então já não são mais simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios dos quais se dispõe hoje permitem obtê-las tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Se está bem compenetrado, segundo a escala espírita do Livro dos Espíritos na questão 100, da variedade infinita que existe entre os espíritos sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, conceber-se-á facilmente a diferença que deve existir em suas comunicações. Devem refletir a elevação, a inferioridade de suas ideias, seus saberes, sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Em uma palavra, elas não devem se assemelhar mais do que as dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Todas as diferenças que possam apresentar podem ser agrupadas em 4 categorias principais, segundo o seu caráter mais acentuado. São as seguintes: grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. As comunicações grosseiras são aquelas que se traduzem por expressões que chocam a decência. Elas não podem emanar senão de espíritos de camada baixa, ainda enlameados de todas as impurezas da matéria, e não diferem em nada das que poderiam dar os homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tenha a menor delicadeza de sentimento, porque são, segundo o caráter dos espíritos, triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. As comunicações frívolas emanam de espíritos zombeteiros e travessos, levianos, mais maliciosos do que maus, e que não dão nenhuma importância ao que dizem. Como não tem nada de inconveniente, agradam a certas pessoas que com elas se divertem e encontram prazer nessas entrevistas fúteis, onde se fala muito para não se dizer nada. Esses espíritos algumas vezes rivalizam em tiradas espirituosas e mordazes, e em meio a gracejos banais dizem duras verdades que ferem quase sempre com justiça. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se misturarem nas comunicações. A verdade é o menor dos seus cuidados, e é por isso que tem um maligno prazer em mistificar os que têm a fraqueza ou algumas vezes a presunção de neles crer sob palavra. As pessoas que se comprazem nesses tipos de comunicações dão naturalmente acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios delas se afastam, como entre nós os homens sérios se afastam das sociedades de estouvados. As comunicações sérias são graves quanto ao objetivo e à maneira pela qual se realizam. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, ainda que de interesse privado, é por isso mesmo séria, mas não está por isso sempre isenta de erros. Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que ignoram e sobre as quais podem se enganar de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. É preciso, pois, distinguir as comunicações sérias verdadeiras das comunicações sérias falsas. E isso não é sempre fácil, porque é tendo a seu favor a gravidade da linguagem que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram fazer prevalecer suas ideias, as mais falsas, e seus mais absurdos sistemas. E para se darem mais crédito e importância, não têm escrúpulos em se enfeitarem com nomes os mais respeitáveis e mesmo os mais venerados. Está aí um dos maiores escolhos da ciência prática. A ele voltaremos mais tarde com todo o desenvolvimento que necessita um assunto tão importante
ao mesmo tempo que faremos conhecer os meios de se premunir contra o perigo das falsas comunicações. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. Elas são mais ou menos profundas segundo o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para retirar dessas comunicações um fruto real, é preciso que sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam àqueles que querem se instruir e os secundam, enquanto que deixam aos espíritos levianos o encargo de divertirem aqueles que não veem nas manifestações senão uma distração passageira. É apenas pela regularidade e frequência dessas comunicações que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais se conversa e o grau de confiança que merecem. Se é preciso experiência para julgar os homens, esta é necessária mais ainda para julgar os espíritos. Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras, porque uma coisa que não seja verdadeira não poderia ser instrutiva, ainda que fosse dita na linguagem mais imponente. Não poderíamos, pois, alinhar nesta categoria certos ensinamentos que não têm de sério senão a forma, empolada e enfática, com a ajuda da qual os espíritos mais presunçosos do que sábio as ditam, esperam iludir. Mas esses espíritos, não podendo suprir o fundo que lhes falta, não poderiam sustentar seu papel por longo tempo. Traem cedo seu lado fraco por pouco que suas comunicações tenham continuidade, ou quando se sabe empurrá-los para suas derradeiras fortalezas. Os meios de comunicação são muito variados. Os espíritos agindo sobre os nossos órgãos e sobre os nossos sentidos podem se manifestar à visão, nas aparições, ao toque pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, à audição pelos ruídos, ao olfato pelos odores sem causa conhecida. Este último modo de manifestação, embora muito real, é sem contradito o mais incerto pelas numerosas causas que podem induzir em erro. Também nós nela não nos deteremos. O que devemos examinar com atenção são os diversos meios de se obterem as comunicações, quer dizer, uma troca regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita, e nós os desenvolveremos em capítulos especiais. Capítulo 11. Sematologia e tiptologia. As primeiras manifestações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tiptologia. Esse meio primitivo que se ressentia da infância da arte não oferecia senão recursos muito limitados e se reduzia nas comunicações às respostas monossilábicas por sim ou por não, com a ajuda de um número convencionado de golpes. Aperfeiçoa-se mais tarde, como já dissemos. As pancadas se obtêm de duas maneiras, através de médiuns especiais. Geralmente é preciso para esse modo de operar uma certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar de tiptologia por básculo, consiste no movimento da mesa que se eleva de um lado, depois cai batendo pé.
Basta para isso que o médium pouse a mão sobre a borda da mesa. Se deseja conversar com um espírito determinado, é preciso fazer sua evocação. Caso contrário, é o primeiro que chega quem se apresenta ou aquele que tem o hábito de vir. Estando convencionado, por exemplo, uma pancada por sim e 2 por não, isto é indiferente. Dirige-se ao espírito as perguntas que se deseja. Veremos mais tarde aquelas das quais convém se abster. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de se formular a questão de maneira a conduzir para um sim ou um não. Suponhamos que se pergunte ao espírito que deseja. Ele não poderá responder senão por uma frase. É preciso então dizer: desejas tal coisa? Não, tal outra? Sim, e assim por diante. É de se notar que, com o emprego desse meio, o espírito frequentemente utiliza uma espécie de mímica, quer dizer, que exprime a energia da afirmação ou da negação à força de pancadas. Exprime também a natureza dos sentimentos que o animam, a violência pela rudeza dos movimentos, a cólera e a impaciência batendo com força os golpes reiterados, como uma pessoa que bate o pé com desatino, algumas vezes jogando a mesa por terra. Se é benevolente e polido no começo e no fim da sessão, inclina a mesa em forma de cumprimento. Se quer se dirigir diretamente a uma pessoa da sociedade, dirige a mesa até ela com doçura ou violência, segundo o que quer lhe testemunhar de afeição ou de antipatia. Está aí propriamente falando a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis um notável exemplo do emprego espontâneo da sematologia. Um senhor do nosso conhecimento, estando um dia em seu salão, onde várias pessoas se ocupavam com as manifestações, recebeu nesse momento uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesinha que servia às experiências veio de repente até ele. Acabada a leitura da carta, vai colocá-la sobre uma mesa na outra extremidade do salão. A mesinha o segue e se dirige para a mesa onde estava a carta. Surpreso com essa coincidência, pensa que há alguma relação entre esse movimento e a carta e interroga o espírito, que responde ser nosso espírito familiar. Tendo ele nos informado das circunstâncias, pedimos por nossa vez ao espírito dizer-nos o motivo da visita que lhe tinha feito. Respondeu: é natural que eu visite as pessoas com as quais estás em relação, a fim de poder, se for preciso, dar-te assim como a elas os avisos necessários. É, pois, evidente que o espírito quis chamar a atenção desse senhor e procurava uma ocasião de lhe fazer saber que estava lá. Um mudo não lhe teria indicado melhor. A tipologia não tarda a se aperfeiçoar e se enriquece com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética. Consiste em fazer designar as letras do alfabeto por meio de pancadas. Podem-se então obter palavras, frases e mesmo discursos inteiros. Seguindo um método, a mesa bate tantos golpes quantos necessários para indicar cada letra. Quer dizer, uma pancada por A, 2 por B e assim por diante. Durante esse tempo, uma pessoa escreve as letras à medida em que são designadas. Quando o espírito termina, o faz saber por um sinal qualquer convencionado. Esse modo de operar, como se vê, é muito demorado e requer um tempo enorme para as comunicações de uma certa extensão. Entretanto, há pessoas que tiveram a paciência de servirem-se dele para obter ditados de várias páginas. Mas a prática fez descobrir meios abreviativos que permitem seguir com uma certa rapidez. O que está mais em uso consiste em ter diante de si um alfabeto todo escrito, assim como a série de números marcando as unidades. Enquanto o médium está na mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se se trata de uma palavra ou a dos algarismos,
Se se trata de um número, chegando sobre a letra necessária, a mesa bate por si mesma uma pancada e se escreve a letra. Depois se recomeça para a segunda, a terceira e assim por diante. Ocorrendo engano em uma letra, o espírito adverte por vários golpes ou por um movimento da mesa, e tudo se recomeça. Com o hábito vai-se bem mais depressa, mas sobretudo se abrevia muito adivinhando o fim de uma palavra começada, e o que o sentido da frase dá a conhecer. Quando se está na incerteza, pergunta-se ao espírito se ele quer colocar tal palavra, e ele responde por sim ou por não. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem ser obtidos de maneira ainda mais simples, por meio de golpes que se fazem ouvir na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, e que descrevemos no capítulo das manifestações físicas. É a tipologia íntima. Todos os médiuns não são igualmente apropriados para esse último modo de comunicação, porque há os que não obtêm senão pancadas por báscula. Entretanto, com o exercício, a maioria pode aí chegar, e este modo tem a dupla vantagem de ser rápido e de menos se prestar à suspeição do que o básculo, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. É bem verdade que os golpes íntimos poderiam também ser imitados por médiuns de má fé. As melhores coisas podem ser imitadas, o que não prova nada contra elas. Para maiores esclarecimentos, indicamos ver no fim deste volume o capítulo intitulado Fraudes e Velhacarias. Quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se pôde trazer para esta maneira de proceder, não se pode jamais esperar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, agora também empregada muito pouco. Entretanto, algumas vezes é muito interessante do ponto de vista do fenômeno, principalmente para os novatos, sobretudo por ter a vantagem de provar de um modo categórico a independência absoluta do pensamento do médium. Assim se obtém frequentemente respostas tão imprevistas, tão surpreendentes a propósito, que seria preciso uma prevenção bem determinada para não se render à evidência. Também é para muitas pessoas um poderoso motivo de convicção, mas por este meio, não mais que pelos outros, os espíritos não gostam de se prestar aos caprichos dos curiosos, que querem pô-los à prova por meio de perguntas impróprias. Com o objetivo de melhor assegurar a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos, consistindo em quadrantes sobre os quais são traçadas as letras, à maneira dos quadrantes dos telégrafos elétricos. Uma agulha móvel posta em movimento pela influência do médium, com a ajuda de um fio condutor ou de uma polia, indica as letras. Não conhecemos esses instrumentos senão pelos desenhos e pelas descrições que foram publicadas na América. Não podemos, pois, nos pronunciar sobre seu mérito, mas pensamos que a sua complicação própria é um inconveniente. A independência do médium está muito bem atestada pelos golpes íntimos e muito mais ainda pelo imprevisto das respostas do que por todos os meios materiais. De um outro lado, os incrédulos, que estão sempre dispostos a ver por toda parte astúcia e preparações, são ainda mais levados a supô-las em um mecanismo especial do que na primeira mesa, que se encontra desprovida de todo o acessório. Um aparelho mais simples, mas do qual a má-fé pode facilmente abusar, como veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa Girardin, em memória do uso que dela fazia Madame Emily de Girardin nas numerosas comunicações que obteve como médium. Porque Madame de Girardin, toda mulher de espírito que era, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e em suas manifestações. Esse instrumento consiste em um tampo de mesa móvel de 30 a 40 centímetros de diâmetro, girando livre e facilmente sobre seu eixo à maneira de roleta.
Sobre a superfície e na circunferência são traçados, como num quadrante, as letras, os algarismos e as palavras sim e não. No centro está uma agulha fixa, pousando o médium seus dedos na borda da mesinha. Esta gira e se detém quando a letra desejada está sob a agulha. Anotam-se as letras indicadas e se formam assim, bem rapidamente, as palavras e as frases. Há a se notar que a mesinha não desliza sob os dedos, mas que os dedos nela ficam aplicados, seguindo seu movimento. Talvez um médium poderoso pudesse obter um movimento independente, o que cremos possível, mas disso jamais fomos testemunhas. Se a experiência pudesse ser feita desta maneira, seria infinitamente mais concludente, porque descartaria toda possibilidade de fraude. Resta-nos destruir um erro bastante difundido e que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por meios de pancadas com os espíritos batedores. A tipologia é um meio de comunicação como outro e não é mais indigna dos espíritos elevados do que a escrita ou a palavra. Todos os espíritos bons ou maus podem, pois, delas se servirem tão bem como de outros modos. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento e não o instrumento do qual se servem para transmiti-lo. Sem dúvida que preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, os mais rápidos. Mas, na falta de lápis e de papel, se servirão sem escrúpulos da vulgar mesa falante, e a prova disso está em que se obtém por esse meio as coisas mais sublimes. Se não nos servirmos mais dele, não é porque o desprezemos, mas unicamente porque, como fenômeno, nos ensinou tudo o que poderíamos saber, porque não pode acrescentar nada às nossas convicções e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez incompatível com a tipologia. Todos os espíritos que batem não são, pois, espíritos batedores. Este nome deve ser reservado para aqueles que se podem chamar de batedores de profissão e que, com a ajuda desse meio, se comprazem em pregar peças para divertir uma sociedade ou para vexar pela sua oportunidade. De sua parte, pode-se esperar algumas vezes coisas espirituosas, mas jamais coisas profundas. Seria também perder tempo ou endereçar-lhe questões de uma certa importância científica ou filosófica. Sua ignorância e sua inferioridade lhes valeram a justo título da parte dos outros espíritos a qualificação de espíritos batedores ou de saltimbancos do mundo espírita. Ajuntemos que, se agem frequentemente por sua conta própria, também são a miúde instrumentos dos quais se servem os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Capítulo 12. Pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia no fato de que esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita e através da mão do médium. O fenômeno da escrita direta sem contradita é um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por anormal que parece no começo, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para evidenciar a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez seja ainda mais neste caso, sem dúvida, um dos mais estranhos que se apresentaram até o presente, mas que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio. A primeira revelação deste fenômeno, o sentimento dominante foi o da dúvida.
a ideia de uma fraude logo veio ao pensamento. Com efeito, todo mundo conhece a ação das tintas ditas simpáticas, cujos traços primeiros completamente invisíveis aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, que se tivesse abusado da credulidade e não afirmaríamos que jamais haja sido feito. Estamos mesmo convencidos de que certas pessoas, seja com um fim mercenário, seja unicamente por amor próprio ou para fazer crer em seu poder, empregaram subterfúgios. Mas do fato que se pode imitar uma coisa, seria absurdo concluir que a coisa não existe. Não se encontrou nestes últimos tempos um meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de iludir? Mas do fato que esse procedimento de escamoteador haja corrido todas as feiras, é preciso concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos? Porque certos comerciantes vendem vinhos adulterados é uma razão para que não haja mais vinho puro. Ocorre o mesmo com a escrita direta. As precauções para se assegurar da realidade do fato, aliás, são bem simples e bem fáceis. E graças a essas precauções hoje se pode lhe fazer objeto de nenhuma dúvida. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos existiram de todos os tempos e de todos os tempos também produziram os diversos fenômenos que conhecemos, devem ter igualmente produzidos a escrita direta na antiguidade, tão bem como em nossos dias. E é assim que pode-se explicar a aparição de 3 palavras na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que foram abafados sob as fogueiras, deve ter conhecido também a escrita direta e talvez encontrasse na teoria das modificações que os espíritos podem operar na matéria e que desenvolvemos no capítulo 8, o princípio da crença na transmutação dos metais. Quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, não foi senão depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. O primeiro que parece tê-la feito conhecer em Paris nestes últimos anos foi o barão de Waldenstube, que publicou a esse respeito uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímile das escritas que obteve. O fenômeno já era conhecido na América desde algum tempo. A posição social do Sr. de Waldenstube, sua independência, a consideração que desfrutava no mundo mais elevado, descartam incontestavelmente toda suspeição de fraude voluntária, porque não pode ter sido movido por nenhum motivo de interesse. Poderia-se, quando muito, crer que ele mesmo era joguete de uma ilusão, mas a isso um fato responde peremptoriamente, que é a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas que se cercaram de todas as precauções necessárias para evitar todas as fraudes e toda causa de erro. A escrita direta se obtém, como em geral a maioria das manifestações espíritas não espontâneas, pelo recolhimento, a prece e a evocação. Frequentemente têm sido obtidas nas igrejas, nos túmulos, ao pé de estátuas ou de imagens dos personagens que se chamam. Mas é evidente que o lugar não tem outra influência senão a de provocar um maior recolhimento e uma maior concentração do pensamento, porque está provado que ela pode ser obtida igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais vulgares, sobre um simples móvel doméstico, se encontram as qualidades morais desejadas e se desfruta da faculdade medianímica necessária. No princípio, pretendia-se que bastava colocar um lápis com o papel. O fato então podia até certo ponto se explicar. Sabia-se que os espíritos operam o movimento e o deslocamento dos objetos, que eles os agarram e os lançam.
Algumas vezes, através do espaço, poderiam, pois, muito bem agarrar o lápis e dele se servirem para traçarem os caracteres, uma vez que lhes dão impulso por intermédio da mão do médium, de uma prancheta e etc. Poderiam igualmente fazê-lo de um modo direto. Mas não se tardou a reconhecer que a presença do lápis não era necessária e que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, sobre o qual se encontram, depois de alguns minutos, os caracteres traçados. Aqui o fenômeno muda completamente de feição e nos coloca em uma outra ordem de coisas inteiramente novas. Os caracteres foram traçados com uma substância qualquer, do momento em que não se forneceu essa substância ao espírito, ele mesmo a tenha feita, composta, mas de onde a tirou? Aí estava o problema. Querendo se reportar às explicações dadas no capítulo 8, números 127 e 128, aí se encontrará a teoria completa deste fenômeno. Nessa escrita, o espírito não se serve nem das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio faz a matéria e os instrumentos dos quais tem necessidade, tirando seus materiais do elemento universal primitivo, fazendo-o sofrer por sua vontade as modificações necessárias ao efeito que quer produzir. Pode, pois, muito bem fabricar lápis vermelho, tinta de impressão ou tinta comum, assim como lápis preto, até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para dar um realce à impressão, como já vimos exemplos. A filha de um senhor que conhecemos, criança de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas por uma substância análoga ao pastel. Tal o resultado que nos conduziu ao fenômeno da tabaqueira, reportado no capítulo 7, e sobre o qual já nos estendemos longamente, porque nele vimos ocasião de sondar uma das leis mais sérias do espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. É assim que de um fato vulgar na aparência pode jorrar a luz. Tudo está em observar com cuidado, e isso é o que cada um pode fazer como nós, quando não se limitar a ver os efeitos sem procurar-lhe as causas. Se nossa fé se consolidou dia a dia, foi porque compreendemos. Fazei, pois, compreender, se quereis arregimentar prosélitos sérios. A inteligência das coisas tem um outro resultado, que é o de traçar uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Se encararmos a escrita direta do ponto de vista das vantagens que pode oferecer, diremos que até o presente sua principal utilidade foi a constatação material de um fato grave, a intervenção de uma potência oculta que encontrou nela um novo meio de se manifestar. Mas as comunicações que se obtêm assim raramente são extensas. São geralmente espontâneas e limitadas a palavras, sentenças e, frequentemente, sinais inteligíveis. Foram obtidas em todas as línguas, em grego, latim, siríaco, em caracteres hieroglíficos. Mas não se prestam ainda para essas entrevistas continuadas e rápidas, permitidas pela psicografia ou escrita através dos médiuns. Pneumatofonia. Os espíritos, podendo produzir ruídos e pancadas, podem muito bem fazer ouvir gritos de toda a natureza e sons vocais imitando a voz humana, ao nosso lado ou no vago do ar. É a esse fenômeno que designamos sob o nome de pneumatofonia. Segundo o que conhecemos da natureza dos espíritos, pode-se pensar que alguns dentre eles, quando são de ordem inferior, se iludem em crer falar como em sua vida. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura da Revista Espírita de fevereiro de 1858, História do Fantasma da Senhorita Clairon. Seria preciso, todavia, guardar-se de tomar por vozes ocultas todos os sons que não têm causa conhecida ou simples unidos do ouvido.
e sobretudo de crer que haja a menor verdade na crença vulgar de que o ouvido que zune nos adverte de que se fala de nós em algum lugar. Esses zunidos, cuja causa é puramente fisiológica, não têm, aliás, nenhum sentido, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e só por isso pode-se reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se tomar como princípio de que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que podem atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 chances contra uma de que sejam devidos a causas fortuitas. Ocorre com bastante frequência que, meio adormecido, ouve-se distintamente pronunciar palavras, nomes, algumas vezes mesmo frases inteiras, e isso com bastante força para nos acordar sobressaltados. Embora possa acontecer que em certos casos seja realmente uma manifestação, esse fenômeno não tem nada de positivo para que não se possa atribuí-lo a uma causa análoga àquela que desenvolvemos nas teorias das alucinações no capítulo 6. O que se ouve dessa maneira não tem de resto nenhuma continuidade. Não ocorre o mesmo quando se está desperto, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se pode fazer com ele uma troca de pensamentos e iniciar uma conversação regular. Os sons espíritas ou pneumatofônicos têm duas maneiras distintas de se produzirem. Algumas vezes é uma voz íntima que repercute no foro interior. Ainda que as palavras sejam claras e distintas, não tem entretanto nada de material. De outras vezes são exteriores e bem distintamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. De qualquer maneira que se produza, o fenômeno da pneumatofonia quase sempre é espontâneo e não pode, senão raramente, ser provocado. Capítulo 13 – Psicografia. A ciência espírita progrediu como todas as outras, e mais rapidamente do que as outras, porque alguns anos apenas nos separam desse meio primitivo e incompleto que se chamou trivialmente de as mesas falantes, e já se pode comunicar com os espíritos tão facilmente e tão rapidamente como os homens o fazem entre si, e isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de acusar mais materialmente a intervenção de uma potência oculta e de deixar traços que se podem conservar como nós o fazemos em nossas próprias correspondências. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestinhas, munidas de um lápis. Eis qual era a sua disposição. Dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos no lugar de uma mesa uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro. Seja ela em madeira ou em vime, pouco importa, a substância é indiferente. Se agora, através do fundo da cesta, se faz passar um lápis solidamente preso, a ponta por fora e embaixo, e que a mantenha bem equilibrada sobre a ponta do lápis, este colocado sobre uma folha de papel. Colocando os dedos sobre a borda da cesta, tomará seu movimento, mas em lugar de girar, ela
passeará o lápis em sentidos diversos sobre o papel, de maneira a formar sejam riscos insignificantes, sejam caracteres de escrita. Se um espírito for evocado e queira se comunicar, responderá não mais por pancadas, como na tipologia, mas por palavras escritas. O movimento da cesta não é mais automático como nas mesas girantes, torna-se inteligente. Nesta disposição, o lápis, alcançando a extremidade da linha, não retorna mais sobre si mesmo para começar uma outra. Continua circularmente de tal sorte que a linha da escrita forma uma espiral e é preciso girar várias vezes o papel para ler o que foi escrito. A escrita assim obtida não é sempre muito legível, as palavras não estão separadas. Mas o médium, por uma espécie de intuição, a decifra facilmente. Por medida de economia, pode-se substituir a ardósia e o lápis de ardósia por papel e lápis comum. Designaremos esta cesta com o nome de cesta peão. Substitui-se algumas vezes a cesta por uma caixa de papelão, muito semelhante às caixas de dragas. O lápis em forma de eixo, como no jogo do peão. Vários outros dispositivos foram imaginados para atender ao mesmo fim. O mais cômodo é o que chamaremos de cesta de bico, e que consiste em adaptar na cesta uma haste de madeira inclinada, fazendo sair de 10 a 15 centímetros de um lado na posição do mastro da proa de um navio. Por um buraco feito na extremidade desta haste ou bico, se faz passar um lápis bastante longo para que a ponta repouse sobre o papel. O médium, tendo os dedos sobre as bordas da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve, como no caso acima, com a diferença de que a escrita em geral é mais legível, as palavras separadas e as linhas não estão mais em espiral, mas se seguem como na escrita comum. O médium podendo facilmente reconduzir o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de várias páginas tão rapidamente como se escrevesse com a mão. A inteligência que atua se manifesta frequentemente por outros sinais inequívocos. Chegado ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virá-la. Se quer se reportar a uma passagem precedente na mesma página ou em outra, procura com a ponta do lápis, como faria com o dedo, depois a sublinha. Se o espírito quer, enfim, se dirigir a um dos assistentes, a extremidade da haste de madeira se dirige para ele. Para abreviar, exprime frequentemente as palavras sim e não por sinais de afirmação ou de negação, como fazemos com a cabeça. Se quer expressar a cólera e a impaciência, bate a golpes redobrados com a ponta do lápis e frequentemente a quebra. Em lugar da cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de pequena mesa feita a propósito, de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura, de 3 pés, um dos quais leva um lápis. Os outros 2 são arredondados ou guarnecidos de uma pequena bola de marfim para deslizar facilmente sobre o papel. Outros se servem simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Sobre uma das bordas há um buraco oblíquo para colocar o lápis. Colocada para escrever, encontra-se inclinada e se apoia em um dos seus lados sobre o papel. O lado que se apoia sobre o papel está algumas vezes guarnecido de 2 pequenos roletes para facilitar o movimento. Concebe-se de resto que todas essas disposições nada têm de absoluto, a mais cômoda é a melhor. Com todos esses aparelhos é preciso quase sempre que estejam em 2 pessoas, mas não é necessário que a segunda seja dotada de faculdades medianímicas. Serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir a fadiga do médium. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida, por oposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium.
Para compreender este último procedimento, é preciso inteirar-se do que se passa nesta operação. O espírito estranho que se comunica age sobre o médium. Este, sob essa influência, dirige maquinalmente seu braço e sua mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas é um instrumento dirigido por uma inteligência. Não é, na realidade, senão um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimi esse intermediário e colocai o lápis na mão e tereis o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, uma vez que o médium escreve como faz em condições normais. Assim, toda pessoa que escreve com a ajuda de uma cesta, uma prancheta ou um outro objeto pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, designada por alguns com o nome de escrita involuntária, é sem contradita a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta, como a escrita corrente, aos mais longos desenvolvimentos. Voltaremos ao assunto falando dos médiuns. No começo das manifestações, quando se tinha a esse respeito ideias menos precisas, vários escritos foram publicados com esta designação. Comunicações de uma cesta, uma prancheta, uma mesa e etc. Hoje se compreende tudo que essas expressões têm de insuficiente ou de errôneas, abstração feita do seu caráter pouco sério. Com efeito, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são senão instrumentos ininteligentes, embora animadas momentaneamente de uma vida factícia e que não podem nada comunicar por elas mesmas. É aqui tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Igualmente, se desejaria que um autor colocasse sobre o título de sua obra que a escreveu com pena metálica ou de pata. Esses instrumentos, aliás, não são absolutos. Conhecemos alguns que, em lugar da cesta peão que descrevemos, se serviam de um funil pelo gargalo do qual passavam o lápis. Teria-se então podido ter comunicações de um funil, de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas ocorrem por meio de golpes e esses golpes sejam dados por uma cadeira ou um bastão, não será mais uma mesa falante, mas uma cadeira ou um bastão falante. O que importa conhecer não é a natureza do instrumento, mas o modo de obtenção. Se a comunicação ocorre pela escrita, que o porta-lápis seja tudo o que se queira, é para nós a psicografia. Se é por pancadas, é a tipologia. Tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, torna-se-lhe necessária uma linguagem científica. Capítulo 14 dos Médiuns. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível.
De outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médiuns têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quantas sejam as espécies de manifestações. As principais são os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos e etc. Podem-se dividi-los em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da sua vontade. Esta faculdade, se bem que inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir entre todos no mesmo grau. Mas se há poucas pessoas nas quais seja absolutamente nula, as que são aptas a produzirem os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições, são mais raras ainda. Os mais simples efeitos são os da rotação de um objeto, das pancadas pelo levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Sem ligar uma importância capital a esses fenômenos, nos empenhamos em não negligenciá-los. Podem dar lugar a observações interessantes e ajudar a convicção. Mas há a se anotar que a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Não têm nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece em nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmos, absolutamente como as pessoas dotadas da segunda vista e que dela não suspeitam. Esses assuntos são muito dignos de observação e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero que podem chegar ao nosso conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente entre crianças mais jovens. Esta faculdade não é por ela mesma indício de um estado patológico, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui sofre isso, deve-se a uma causa estranha. Também os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. Ela pode, em certos casos, ser consecutiva de uma fraqueza orgânica, mas jamais causa eficiente. Não se poderia, pois, dela razoavelmente conceber nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico. Não poderia ter inconveniente, senão se o sujeito tornado médium facultativo dela fizesse o uso abusivo, porque então haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital e, por consequência, o enfraquecimento dos órgãos. A razão se revolta a ideias das torturas morais e corporais, às quais a ciência algumas vezes tem submetido a seres fracos e delicados, em vista de se assegurar se não havia fraude de sua parte. Essas experimentações, com muita frequência feitas com malevolência, são sempre nocivas aos organismos sensíveis. Poderiam disso resultar graves desordens na economia. Fazer tais provas é jogar com a vida. O observador de boa fé não tem necessidade do emprego desses meios. Aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe, aliás, que pertencem mais à ordem moral do que à ordem física,
e que se lhe procuraria inutilmente a solução nas ciências exatas. Pelo fato de esses fenômenos prenderem-se à ordem moral, deve-se evitar com um cuidado não menos escrupuloso tudo o que pode superexcitar a imaginação. Sabem-se os acidentes que o medo pode ocasionar e haveria menos imprudência se se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia que tiveram suas origens nos contos de lobisomens e de espantalhos. Que seria, pois, se persuadisse de que é o diabo? Aqueles que propagam tais ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não está apenas para o sujeito, mas também para todos os que o cercam, e que podem estar amedrontados com o pensamento de que sua casa é um antro de demônios. Foi essa crença funesta que causou tantos atos de atrocidades nos tempos de ignorância. Com um pouco mais de discernimento, entretanto, haveria de se pensar que, se queimando os corpos supostamente possuídos pelo diabo, não se queimaria o diabo. Uma vez que, se quisesse desfazer o diabo, era a ele que se devia matar. A doutrina espírita, em nos esclarecendo sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, lhes dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de fazer nascer esse pensamento, deve-se, e é um dever de moralidade, de humanidade, combatê-lo se existe. O que é preciso fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar o fenômeno seguir seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A providência, aliás, tem seus objetivos, e o menor pode ser instrumento dos maiores desígnios. Mas é preciso nisso convir, esses fenômenos algumas vezes adquirem proporções fatigantes e importunas para todo mundo. Eis em todos os casos o que é preciso fazer. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo que é preciso procurar se impor em contato com os espíritos para saber deles o que querem. O meio seguinte está também fundado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de uma ordem inferior e podem ser dominados pelo ascendente moral. E é este ascendente que é preciso procurar adquirir. Para se obter este ascendente, é preciso fazer o sujeito passar do estado de médium natural para o de médium facultativo. Produz-se então um efeito análogo ao que ocorre no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se detém a faculdade emancipadora da alma, porém se lhe dá um outro curso. Ocorre o mesmo com a faculdade medianímica. Para esse efeito, em lugar de entravar os fenômenos, o que se consegue raramente e o que não é sempre sem perigo, é preciso excitar o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se sobre o espírito. Por esse meio consegue dirigi-lo e de um dominador algumas vezes tirânico, faz dele um ser subordinado e frequentemente dócil. Um fato digno de nota e justificado pela experiência é que, em semelhante caso, uma criança tem tanta e a miúde mais autoridade do que um adulto. Prova nova em apoio a esse ponto capital da doutrina de que o espírito não é criança senão pelo corpo e que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual. Desenvolvimento que lhe pode dar o ascendente sobre os espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experimentada, se o médium não está no estado de fazê-lo, é frequentemente um meio muito eficaz, e ao assunto retornaremos mais tarde.
É a essa categoria de médiuns que pareceria pertencerem às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo pelo simples contato com os efeitos da atração e da repulsão. Entretanto, seria errado considerá-los como médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso do qual falamos, experiências concludentes provaram que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Essa faculdade bizarra, que se poderia quase chamar de uma enfermidade, algumas vezes pode se aliar à mediunidade, como se pode ver na história do espírito batedor de Bergzabern. Mas quase sempre é completamente independente. Como já dissemos, só na prova da intervenção dos espíritos está o caráter inteligente das manifestações, e todas as vezes que esse caráter não existir, há fundamento para lhes atribuir uma causa puramente física. A questão está em saber se as pessoas elétricas teriam uma aptidão maior para tornarem-se médiuns de efeitos físicos. Nós o pensamos, mas isso seria um resultado da experiência. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Assim se designam as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, da qual não podem se dar conta. Esta variedade não tem um caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, e a impressionabilidade, assim, é antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual é preciso não confundi-la, porque há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos a presença dos espíritos, da mesma forma que há outras muito irritáveis que não os sentem absolutamente. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que dela está dotado reconhece na impressão que sente não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas também sua individualidade, como um cego reconhece por um certo, não sei o que, aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se com relação aos espíritos um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito tem sempre uma impressão doce e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como um cheiro de impureza. Médiuns audientes. Eles ouvem a voz dos espíritos. Como dissemos, falando na pneumatofonia, algumas vezes é uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior. De algumas vezes é uma voz exterior clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim entrar em conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicarem com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo caráter da voz. Quando não se está por si mesmo dotado desta faculdade, pode-se igualmente se comunicar com um espírito por intermédio de um médium audiente que ocupe a função de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium não ouve senão os bons espíritos, ou somente aqueles que chama, mas não ocorre o mesmo quando um mau espírito se obstina junto dele e o faz ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e algumas vezes as mais inconvenientes. Será preciso, pois, dele se desembaraçar por meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Médiuns falantes. Os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem não são, propriamente falando, médiuns falantes. Estes últimos, com muita frequência, não ouvem nada.
Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. O espírito, querendo se comunicar, serve-se do órgão no qual encontra mais flexibilidade no médium. De um empresta a mão, de outro a palavra, de um terceiro o ouvido. O médium falante se exprime geralmente sem ter consciência do que diz e frequentemente diz coisas completamente fora de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e mesmo do alcance da sua inteligência. Embora esteja perfeitamente desperto e num estado normal, raramente conserva a lembrança do que disse. Em suma, a palavra é nele um instrumento do qual se serve o espírito e com a qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, como pode fazê-lo por intermédio do médium audiente. A passividade de um médium falante não é sempre bastante completa. Há os que têm a intuição do que dizem no próprio momento em que pronunciam as palavras. Voltaremos sobre esta variedade quando tratarmos dos médiuns intuitivos. Médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm senão no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente e é quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. Podemos colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade, mas não constituem, propriamente falando, os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. O médium vidente acredita ver pelos olhos como os dotados da segunda vista, mas na realidade é a alma quem vê, e essa é a razão pela qual vem tão bem com os olhos fechados como com os olhos abertos, de onde se segue que um cego pode ver os espíritos como aquele que tem a vista intacta. Haveria sobre este último ponto um estudo interessante a fazer, e seria o de se saber se esta faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que em sua vida tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não estavam mergulhados numa obscuridade negra. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte de pessoas que se amou ou conheceu e que vêm advertir que não são mais deste mundo. Há numerosos exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes são igualmente parentes ou amigos que, embora mortos desde mais ou menos longo tempo, aparecem, seja para advertirem de um perigo, seja para darem um conselho ou pedirem um serviço. O serviço que um espírito pode reclamar consiste geralmente no cumprimento de uma coisa que não pôde fazer em sua vida ou no socorro das preces. Essas aparições são fatos isolados que têm sempre um caráter individual e pessoal e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, mesmo aqueles que nos são mais estranhos. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Entre os médiuns videntes há os que não veem senão os espíritos que se evocam e dos quais podem fazer a descrição com uma minuciosa exatidão. Descrevem nos menores detalhes seus gestos, a expressão, sua fisionomia, os traços da face,
as vestes e até os sentimentos, dos quais parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Vem toda a população espírita ambiente ir e vir, e se poderia dizer vaguear para suas tarefas. Assistimos uma noite à apresentação da ópera Oberon, com um muito bom médium vidente. Havia na sala um número bastante grande de lugares vazios, mas dos quais muitos estavam ocupados por espíritos que tinham o ar de tomar parte no espetáculo. Alguns iam perto de certos espectadores e pareciam escutar sua conversação. Sobre o palco se passava uma outra cena. Por detrás dos atores, vários espíritos de humor jovial se divertiam arremendando-os, imitando seus gestos de um modo grotesco. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores e esforçar-se para lhes dar mais energia. Um deles estava constantemente perto de uma das principais cantoras. Nós o cremos com intenções um pouco levianas. Tendo chamado após a queda da cortina, veio a nós e reprovou com alguma severidade nosso julgamento temerário. Não sou o que pensais, disse ele, sou seu guia e seu espírito protetor. Estou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma conversa muito séria, nos deixa dizendo: adeus, ela está em seu camarote, é preciso que eu vá velar por ela. Evocamos em seguida o espírito de Weber, o autor da peça, e lhe perguntamos o que pensava da execução de sua obra. Não está muito mal, disse ele, mas está débil. Os atores cantam, eis tudo, não há inspiração. Esperai, ajuntou, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Então se viu sobre o palco, planando acima dos atores, um eflúvio, parecia partir dele e se derramar sobre os atores. Nesse momento houve entre eles uma retrocedência visível de energia. Eis um outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens com o seu desconhecimento. Estávamos, como naquela noite, em uma representação teatral com um outro médium vidente. Tendo iniciado uma conversação com um espírito espectador, este nos disse: vede aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira? Pois bem, desejo muito fazê-las deixar a sala. Dito isto, viu-se que se colocava no camarote em questão a falar com as duas senhoras. De repente estas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se olham, parecem se consultar, depois se vão e não se reaparecem mais. O espírito nos fez então um gesto cômico para mostrar que havia tido palavra. Mas não o revemos mais para lhe pedir mais amplas explicações. Assim é que podemos muitas vezes ser testemunhas do papel que desempenham os espíritos entre os vivos. Observamos-los em diversos lugares de reunião, nos bailes, concertos, sermões, funerais, bodas e etc. E por toda parte os encontramos atiçando as más paixões, soprando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essa influência perniciosa, mas não eram senão raramente escutados. A faculdade de ver os espíritos, sem dúvida, pode se desenvolver, mas é uma daquelas que convém esperar seu desenvolvimento natural, sem provocá-lo, se não se quer se expor a ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, é preciso se contentar com as que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível, porque então, querendo muito ter, arrisca-se a perder o que já se tem. Quando dissemos que os fatos de aparições espontâneas são frequentes, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são ainda mais raros e há muito para se desconfiar daqueles que pretendem desfrutar dessa faculdade.
É prudente não lhes dar fé senão sobre provas positivas. Não falamos mesmo daqueles que se dão à ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, que descrevemos no capítulo número 108, mas dos que pretendem ver os espíritos de um modo racional. Certas pessoas podem sem dúvida se enganar de boa fé, mas outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso é preciso particularmente considerar o caráter, a moralidade e a sinceridade habitual. Mas é sobretudo nas circunstâncias dos detalhes que se pode encontrar o mais certo controle, porque há os que não podem deixar dúvida, como por exemplo o retrato de um espírito que o médium não conheceu jamais quando vivo. O fato seguinte é dessa categoria. Uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente com ela, se encontrou um dia com um médium vidente que não a conhecia nem a sua família. O médium lhe disse: "Vejo um espírito perto de vós." "Ah", disse a senhora, "é sem dúvida meu marido, que não me deixa quase nunca." "Não", respondeu o médium, "é uma mulher de certa idade. Ela está penteada de uma maneira singular. Tem um bandô branco sobre a fronte." Com essa particularidade e outros detalhes escritos, a senhora reconheceu sua voz sem qualquer engano e na qual não pensava absolutamente neste momento. Se o médium estivesse querido simular a faculdade, lhe seria fácil seguir o pensamento da senhora, enquanto que no lugar do marido, com quem estava preocupada, viu uma senhora com a particularidade de penteado da qual nada lhe podia dar ideia. Este fato prova uma outra coisa, de que a visão do médium não era o reflexo de nenhum pensamento estranho. Médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que com muita frequência se encontram reunidas. O sonâmbulo atua sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. O que ele exprime aure em si mesmo, suas ideias são em geral mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma é livre. Em uma palavra, vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode muito bem fazê-lo por um sonâmbulo, frequentemente. Mesmo o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir seus pensamentos, o que dizem fora do círculo dos seus conhecimentos pessoais lhe é frequentemente sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável onde a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do espírito estranho se revelam de maneira inequívoca. Um dos nossos amigos tinha por sonâmbulo um jovem de 14 a 15 anos, de uma inteligência muito vulgar e de uma instrução exatamente limitada. Entretanto, em sonambulismo, deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Excedia sobretudo no tratamento das doenças e fez um grande número de curas consideradas como impossíveis. Um dia deu uma consulta a um doente do qual descreveu o mal com uma exatidão perfeita. "Não é tudo", disse-lhe, "trata-se agora de indicar o remédio." "Não posso", respondeu, "meu anjo doutor não está aqui." "Que entendeis por vosso anjo doutor?" "O que me dita os remédios." "Não sois vós, pois, que vedes os remédios?" "Oh, não, pois que já vos disse que é meu anjo doutor quem mo dita."
Assim, no sonâmbulo, a ação de ver o mal era por conta do seu próprio espírito, que para isso não tinha necessidade de nenhuma assistência, mas a indicação dos remédios que lhe era dada por um outro, esse outro não estando lá, ele nada podia dizer. Só não era senão sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava de seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se prende ao organismo e que é totalmente independente da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e ser incapaz de resolver certas questões se seu espírito é pouco avançado. Aquele que fala por si mesmo pode, pois, dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, por mais ou menos delicadeza e escrúpulo em seus procedimentos, segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito estranho pode suprir a sua insuficiência. Mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau, tão bem quanto os médiuns. É aqui, sobretudo, que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair os bons espíritos. Médiuns curadores. Não falaremos aqui senão por memória desta variedade de médiuns, porque este assunto exigiria desenvolvimento muito extenso para nosso plano. Aliás, sabemos que um médico de nossos amigos se propôs tratá-lo em uma obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos somente que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma medicação. Dir-se-á sem dúvida que isso não é outra coisa do que o magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel, mas quando se examina este fenômeno com cuidado, pode-se reconhecer sem esforço que há alguma coisa a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento continuado, regular e metódico. Aqui as coisas se passam muito diferentemente. Todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar se sabem portar-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns a possuem mesmo sem jamais ter ouvido falar do magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo quando se considera que a maioria das pessoas que se pode com razão qualificar de médiuns curadores recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Eis as respostas que nos foram dadas às questões seguintes dirigidas aos espíritos sobre este assunto. Podem-se considerar as pessoas dotadas do poder magnético como formando uma variedade de médiuns? Disso não podeis duvidar. Entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo sua força de si mesmo, não parece ser intermediário de nenhuma potência estranha? É um erro. A potência magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que chama em sua ajuda. Se tu magnetizas para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interesse por ti e pelo teu doente, ele aumentará tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Há, entretanto, muitos bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas, pois, que os espíritos não atuam senão sobre aqueles que creem neles? Os que magnetizam pelo bem são secundados pelos bons espíritos. Todo homem que tem o desejo do bem os chama sem disso desconfiar, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e as más intenções, chama os maus.
Aquele que, tendo a força, crendo na intervenção dos espíritos, agiria mais eficazmente? Faria coisas que considerais como milagres? Certas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego de passes magnéticos? Seguramente, não tendes numerosos exemplos disso? E nesse caso, a ação magnética ou somente influência dos espíritos? Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, uma vez que agem sob a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médiuns escreventes, como o entendeis. E esse poder pode se transmitir? O poder não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo quando se o possui. Tal não duvidará que tem esse poder se acreditar que lhe foi transmitido. Podem-se obter cura somente pela prece? Sim, algumas vezes, se Deus o permite. Mas pode ser que o bem do doente seja sofrer ainda, e então credes que vossa prece não foi escutada. E há para isso fórmulas de prece mais eficazes umas do que as outras? Só a superstição pode ligar uma virtude a certas palavras, e só os espíritos ignorantes ou mentirosos podem manter semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode ocorrer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé que foi aumentada pela ideia ligada ao emprego da fórmula. Médiuns pneumatógrafos. Dá-se esse nome aos médiuns aptos a obterem a escrita direta, o que não é dado a todos os médiuns escreventes. Esta faculdade até o presente é muito rara, se desenvolve provavelmente pelo exercício, mas, como já dissemos, sua utilidade prática se limita a uma constatação patente da intervenção de uma potência oculta nas manifestações. Só a experiência pode fazer conhecer-se se a possui. Pode-se, pois, experimentar e também se pode perguntar a um espírito protetor por outros meios de comunicação. Segundo a maior ou menor potência do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta ordinariamente colocar uma folha de papel dobrada em um lugar qualquer ou designado pelo espírito durante 10 minutos ou um quarto de hora, algumas vezes até mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Por isso, pode-se esperar como impossível a obtenção de alguma coisa em uma reunião de pessoas pouco sérias, ou que não estejam animadas de sentimentos simpáticos e benevolentes. Para maiores esclarecimentos, indicamos ver a teoria da escrita direta no capítulo 8, intitulada Laboratório do Mundo Invisível, e capítulo 12, Pneumatografia. Trataremos de modo especial dos médiuns escreventes nos capítulos seguintes. Capítulo 15. Médiuns escreventes ou psicógrafos.
De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e a mais completa. É para ela que deve entender todos os esforços, porque permite estabelecer com os espíritos relações tão continuadas e tão regulares como as que existem entre nós. Tanto mais a ela deve se aplicar, porque é por esse meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e seu grau de perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade que tem de se exprimirem, nos faz conhecer seus pensamentos íntimos e nos colocam, assim, em posição de julgá-los e de lhe apreciar o valor. De outra parte, a faculdade de escrever para o médium é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Médiuns mecânicos. Se examinam certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta e da prancheta que escrevem, não se pode duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium. Algumas vezes se dirige até certas pessoas do círculo para impressioná-las, de outras vezes seus movimentos testemunham um sentimento afetuoso. A mesma coisa ocorre quando o lápis está colocado na mão. Frequentemente ele é lançado ao longe com força, ou a mão, igual à cesta, se agita convulsivamente e bate na mesa com cólera, mesmo quando o médium está na maior calma e se espanta de não ser senhor de si. Digamos de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros tomam o seu lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente seu pensamento, seja por um movimento de um objeto do qual a mão do médium é apenas um ponto de apoio, seja por sua ação sobre a mão do médium. Quando o espírito atua sobre a mão, dá a esta um impulso completamente independente da vontade. E não obstante o médium, ela funciona sem interrupção enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e se detém logo que termina. O que caracteriza o fenômeno nesta circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, neste caso, constitui o que se chamam os médiuns passivos ou mecânicos. Esta faculdade é preciosa pelo fato de não poder deixar nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento ocorre também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, uma vez que designamos sob esse nome o espírito encarnado. O espírito estranho, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, ele age sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e a mão dirige o lápis. Anotemos aqui uma coisa importante de se saber. É que o espírito estranho não se substitui à alma, porque não poderia deslocá-la. Domina-a sem que saiba e lhe imprime sua vontade. Nesta circunstância, o papel da alma não é absolutamente passivo, pois é ela que recebe o pensamento do espírito e que o transmite. Nesta situação, o médium tem a consciência daquilo que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Se assim é, se dirá que nada prova que seja de preferência o espírito estranho que escreve ao invés do espírito do médium. A distinção, com efeito, algumas vezes é bastante difícil de se fazer, mas pode ocorrer que isso pouco importe.
Todavia, pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que não foi jamais preconcebido. Ele nasce à medida que se escreve e frequentemente é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. O papel de um médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo atua como faria um intérprete. Este, com efeito, para transmitir o pensamento, deve compreendê-lo, dele apropriar-se de alguma sorte para traduzi-lo fielmente e, portanto, esse pensamento não é o seu. Não faz mais que atravessar seu cérebro. Tal é exatamente o papel do médium intuitivo. Médiuns semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa dos dois gêneros. Sente uma impulsão dada à sua mão, não obstante o seu, mas ao mesmo tempo tem a consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato de escrever. No segundo, o precede. No terceiro, o acompanha. Estes últimos médiuns são os mais numerosos. Médiuns inspirados. Toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Como se vê, há uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é ainda bem menos sensível, porque nos inspirados é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio do que é sugerido. O que caracteriza este último, sobretudo, é a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam no bem ou do mal, porém ela é antes daqueles que nos querem bem e dos quais, frequentemente, por erro, não seguimos os conselhos. Aplica-se a todas as circunstâncias da vida nas resoluções que devemos tomar. Sob este aspecto, pode-se dizer que todo mundo é médium, porque não há pessoa que não tenha seus espíritos protetores e familiares que fazem todos os esforços para sugerirem aos seus protegidos pensamentos salutares. Se está bem compenetrado desta verdade, mais frequentemente se recorreria à inspiração do seu anjo da guarda nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Que se invoque, pois, com fervor e confiança, em caso de necessidade e com muita frequência, ficará-se espantado com as ideias que surgirão como por encantamento, seja que se tenha um partido a tomar, seja que se tenha alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia vier, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é uma ideia estranha é que, se ela estivesse na mente, dela se seria sempre senhor e não haveria razão para que se não manifestasse à vontade. Aquele que não é cego, quando quer ver, não tem senão que abrir os olhos para ver. Igualmente, aquele que tem ideia, as tem sempre à sua disposição. Se não lhe vem à sua vontade, é porque está obrigado a auri-las a lures, que não no seu interior. Pode-se ainda incluir nesta categoria as pessoas que, sem estarem dotadas de uma inteligência excepcional e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente uma facilidade de concepção e elocução fora do costume e, em certos casos, o pressentimento das coisas futuras.
Nesses momentos que se chamam justamente de inspiração, as ideias se derramam, se seguem, se encadeiam, por assim dizer, por elas mesmas e por um impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que o nosso espírito se desembaraça de um fardo. Os homens de gênio em todos os gêneros, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos avançados, capazes por si mesmo de compreender e de conceberem grandes coisas. Ora, é precisamente porque são julgados capazes que os espíritos que querem o cumprimento de certos trabalhos lhes sugerem as ideias necessárias. E é assim que o mais frequentemente são médiums sem o saberem. Tem, no entanto, uma vaga intuição de uma assistência estranha, porque quem apela à inspiração não faz outra coisa senão uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, por que exclamaria tão frequentemente: "Meu bom gênio, vem em minha ajuda"? As respostas seguintes confirmam esta assertativa. Qual é a causa primeira da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento. A inspiração não tem por objetivo senão a revelação das grandes coisas? Não. Frequentemente ela tem relação com as mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, tu queres ir a alguma parte, uma voz secreta te diz para não fazê-lo porque há perigo para ti, ou te diz para fazeres uma coisa na qual não pensavas. É a inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham estado mais ou menos inspiradas em certos momentos. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração poderiam ser considerados médiums? Sim, porque nesses momentos sua alma está mais livre e, como desembaraçada da matéria, recobra uma das partes das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Médiuns de pressentimentos. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Podem devê-la a uma espécie de segunda vista que lhes permite entreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas frequentemente também ela é fato de comunicações ocultas, e é nesse caso, sobretudo, que se pode dar àquelas que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que são uma variedade dos médiuns inspirados.